E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo e agora é a segunda aula. E essa segunda aula vai ser sobre ferramentas logísticas e aduaneiras. Ferramentas logísticas e aduaneiras. O que vai acontecer agora? Primeiro tópico, a gente viu de uma forma geral o que era essa introdução da logística. E agora a gente vai ver algumas ferramentas justamente para poder estar facilitando essa logística internacional. E a logística dentro do país também, né? A gente vai entender algumas coisas aqui que vão estar relacionadas dentro do país mesmo. Tem uns objetivos básicos aqui. A gente vai entender o que é o Syscomex, que é o principal programa aqui dentro do Brasil, que vai estar totalmente responsável para estar indicando o que foi importado e o que foi exportado. Definir a importância do Syscomex, acabei de falar, né? Uma das importâncias é definir o que entra e o que sai do Brasil. Diferenciar a nomenclatura comum do Mercosul e tarifa externa comum. O que é o Mercosul, gente? Mercosul é o Mercado Comum do Sul, onde fazem parte Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Descrever o sistema harmonizado que vai viver em harmonia, são sistemas que conversam uns com os outros, igual eu estou conversando com vocês, um sistema conversa com o outro. Se eu dou baixa num produto aqui em Rio Pomba, ele também tem que dar baixa no produto lá na Zona Franca de Manaus, por exemplo. E relacionar as ferramentas de apoio digitais. Esse último tópico aqui é mais para a gente estar conhecendo essas ferramentas de apoio digitais, porque cada lugar que você vai trabalhar, você vai trabalhar com uma ferramenta de apoio diferente. Então, aqui você já vai conhecer algumas. E quando você quiser, na sua apostila, já tem diretamente lá ligado com sites e você vai poder estar pesquisando da maneira que você quiser e necessitar. Então, no primeiro momento aqui, Sistema Integrado de Comércio Exterior. Syscomex. Syscomex é um sistema de informação que auxilia no processo de exportação e importação, conforme a gente falou lá nos objetivos, integrando as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior. Como é que é esse integrando as atividades de registro? É saber onde que o material está, qual país, se ele está dentro de um navio, se ele está no avião, se ele está sobrevoando o Atlântico, se ele está sobrevoando o Pacífico. Acompanhamento e controle das operações do comércio exterior. É justamente saber se já chegou no porto, se está chegando. É bem parecido com o que o Correio faz quando você compra alguma coisa, né? Nas lojas americanas, por exemplo, você sabe exatamente onde que está, né? Trazendo para perto da gente. O Syscomex, ele faz isso entre nações, com produtos, com grandes quantidades de produtos relacionados à importação e exportação. Esse sistema é administrado pelos seguintes órgãos, mais órgãos, hein, gente? Mais órgãos, mas aqui agora são só 3. Secretaria do Comércio Exterior, que a gente já tinha visto lá antes, SESEX. Secretaria da Receita Federal, bacana também, que a gente já tinha visto antes. E o Banco Central do Brasil, que é o principal órgão monetário que existe aqui no Brasil, né? Vocês estão lembrados, né? E já a gente vai falar um pouco agora do sistema harmonizado, que eu já dei uma dica legal lá no princípio. É um sistema harmonizado, é um sistema que ele conversa com outros vários sistemas. Então, é um sistema harmonizado de designação e codificação de mercadorias, ou melhor dizendo, o sistema harmonizado. É um sistema no qual se designam códigos para as mercadorias comercializadas. Assim, cada mercadoria tem seu nome, ou seja, tem a sua classificação, para que possa ser reconhecido na entrada e na saída de um país. É muito mais fácil a gente mexer com um produto se esse produto está ligado a um número. O computador entende número. Até as letras dentro do computador, elas são escritas lá dentro do cérebro do computador através de números. Então, o que acontece? Para a gente poder estar entendendo melhor essa saída e entrada de produtos aqui dentro do nosso país,
é melhor que existam códigos. E esse sistema harmonizado vai tratar desses códigos da melhor maneira possível, num padrão onde que todo o sistema consegue reconhecer ele. Nomenclatura comum do Mercosul. Isso está tudo linkado, porque quando a gente fala dessa nomenclatura comum do Mercosul, a gente está tratando de 4 países diferentes, mas que adotam a mesma nomenclatura. Aí vocês vão perguntar, Tiago, para que isso? Para poder facilitar, porque tem coisas que tem na Argentina que não tem no Brasil. Tem produtos que existem no Uruguai que não existem no Paraguai. Aí você deve estar pensando, né? Sempre tem coisa do Paraguai aqui dentro do Brasil. Aí você deve ter rido aí, né? Mas o que acontece? As taxas, na verdade, que são cobradas lá dentro do Paraguai, elas são mais baixas do que são cobradas aqui no Brasil. Então fica mais fácil desses produtos chegarem aqui no Brasil num preço menor. Mas para isso tudo poder acontecer, e eu não estou falando de contrabando, eu estou falando de nomenclatura comum, que é a nomenclatura de classificação de mercadorias e produtos que é adotada pelos países membros do Mercosul, que são esses 4 que eu acabei de falar. Essa nomenclatura vai facilitar esse livre comércio, essa ajuda, porque um comércio, na verdade, vai ser uma ajuda nesses 4 países. Então, um bloco, ele é mais forte que um só país. Então, essa nomenclatura veio para ajudar cada um desses países, e não para atrapalhar. Só a título de curiosidade, existem nesses códigos comuns dentro do país, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, 8 dígitos nesses códigos, sendo que os 2 últimos dígitos são ligados exatamente nesse mercado comum do Sul, no Mercosul. E os outros 6 dígitos estão ligados a esse sistema harmonizado que ele tem, que está mantendo essa padronização harmônica entre esses países. Tarifa externa comum. Essa tarifa externa comum é a imposição por parte de todos os países membros do bloco econômico de uma tarifa comum incidente às importações de terceiros países. O que quer dizer isso? Entre eles têm fechado o que vai acontecer entre eles. As taxas que são entre eles, com certeza são menores, porque eles se tornam um bloco só. Quando vem aparecer mais algum país, países terceiros, terceirizados, naquele sistema ali, eles também combinam uma taxa para poder manter um padrão para esses 4 países, que é o caso do Mercosul. Havendo ainda a prática de livre comércio ou tarifas preferenciais de intrablocos, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A gente vê muito isso acontecer porque existe muitas exportações, principalmente exportações em relação a esse ministério e em relação a esse intrablocos, porque a gente não exporta só para a Argentina, para o Paraguai e para o Uruguai, a gente exporta praticamente para o mundo inteiro, de forma abrangente, que eu estou dizendo. Legislações vigentes, para que a gente precisa de uma legislação vigente? Para poder manter a ordem, Os países precisam de uma legislação, a gente precisa de um documento para a gente poder saber até onde que a gente pode estar fazendo determinado tipo de comércio e até onde que a gente não pode estar fazendo. Para que existe essa legislação? Para que a negociação se dê de maneira eficaz. Ela tem que acontecer, não é só eficiente, não, ela tem que ser eficaz. E que resulte no negócio que irá se concretizar. É necessário um planejamento tributário, ou seja, um planejamento da grana que vai estar sendo disponibilizada para aquilo ali, onde se verificará na importação e exportação o cálculo dos impostos sem onerar nenhuma das partes. Sem onerar, gente, o que é onerar? Sem prejudicar, sem que nenhuma das partes percam com essas importações e com essas exportações, beleza? O que eu disse, esse aqui é o último tópico que eu falei lá na introdução, é um tópico mais direcionado ao serviço que você vai fazer assim que você formar, porque são ferramentas digitais que são mais específicas. De forma mais abrangente, aqui a gente tem esse portal Brasil do Comércio Exterior, que ele é um portal mais abrangente, que vai estar trazendo curiosidades, vai estar trazendo
alguns números que é interessante para todos nós saberem. Mas alguns desses outros aqui, estão aqui as logos de cada um, e na apostila de vocês tem o site de cada um dessas ferramentas digitais aqui. Então aqui agora vamos falar um pouco dessas principais ferramentas. Tem esse Aprendendo a Exportar aqui, que é um site mais interativo, que você pode estar percebendo e vendo como que essas exportações podem estar sendo feitas. Esse radar comercial é justamente você entender e saber, né, aonde que um produto, um material está no seu transporte, nessa logística toda que ele é envolvido. Nesse segundo slide aqui, eu dou uma preferência maior para o Banco do Brasil, que além dele ser isso tudo que você tem aí de acesso, né, no seu dia a dia, se você tem conta, se você tem poupança ali dentro, se tem investimento dentro do banco, você já sabe para que o banco serve. E ele também é uma ferramenta auxiliar, né, para esses vários órgãos que a gente já teve olhando aí, até na aula anterior. Ele é um suporte bem grande e também na sua apostila tem um site lá, se você estiver querendo tirar algumas dúvidas, revendo algumas coisas, lá também você pode estar fazendo essa consulta. E principalmente aqui nessa parte aqui, o Inmetro. O Inmetro é um órgão responsável por estar mantendo o padrão de produtos, né, dentro aqui do Brasil. Ele mantém esse padrão, essas normas de âmbito não só nacional, mas como internacional, para poder garantir o quê? Se você está exportando um produto, você vai garantir aquela exportação, aquela qualidade daquela exportação, a qualidade daquele produto. E também, por que não, da importação, né? Ele com as suas normas, com suas regularidades, você quando vai comprar um material, vai comprar um produto também, você passa pelo Inmetro e você pode estar garantido que aquele produto ele vai ser um produto de qualidade para você. Passando aqui, a gente já chega no final, essa aula é mais curta mesmo, o material é mais enxuto nesse momento, e a gente pode perceber que nós aprendemos sobre logística internacional aduaneira e ela tem que ser eficaz, ela se faz necessária, porque não adianta nada a gente ter ferramentas, a gente ter programas, sem a gente ter você e eu que trabalham da melhor maneira possível. Nós vamos fazer essa diferença aqui dentro, porque o computador não trabalha sozinho. O computador precisa de você, precisa de mim, de estar mandando, né, de estar colocando dados ali dentro dele. Depois de um tempo você vai ter um histórico, você vai poder estar fazendo um estudo de caso, você vai estar podendo melhorar o seu próprio serviço através desses dados que você já injetou ali dentro do computador. Então, é um trabalho que vai durar algum tempo, né? A gente trabalhar com o Syscomex, a gente entender o que entrou e o que saiu dentro do país. É um trabalho que vai te fazer entender o que o país melhorou, vai te fazer entender aquele período do Brasil, por exemplo, na Copa do Mundo, que a gente teve ano passado aí. O que rolou? Muita gente aqui dentro do Brasil. A gente vendeu mais produtos ou não vendeu mais produtos? A gente vendeu mais produtos porque tinha mais gente consumindo. Vendeu mais alimentos, vendeu mais serviços até. Então a gente tem que se ligar nesses períodos para a gente poder entender esses picos, porque quando a gente injeta dados dentro de um computador, nós já entendemos que aqueles dados vão gerar gráficos, e a gente precisa entender gráficos. Não é a matéria aqui do momento não, mas entender gráfico é primordial para quem trabalha com logística. Só para terminar aqui, para ter um conceito final, aprendemos que o Syscomex é um sistema de informação administrado pelo SESEX, pela Receita Federal e pelo Banco Central, onde realiza o registro, acompanhamento e controle das importações e exportações realizadas no Brasil. Fechamos essa nossa aula aqui, essa segunda aula. Muito obrigado, até a próxima.